Salve, salve nação! E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, cara. Bem, como na data FIFA não tem muitos assuntos, né, cara? O futebol dá aquela parada, entra em férias, só se fala de seleção brasileira. Que assunto chato, né, cara? Já estou com saudade do Campeonato Brasileiro. E você, comente aqui, também tá com saudade? Com certeza tá, né? Galera, temos aqui um vídeo falando do Flamengo, mas falando do Bruno Henrique. E o que será que a imprensa está falando do Bruno Henrique, hein? Será que estão falando bem ou mal? Eu não assisti esse vídeo aqui ainda. É da ESPN Brasil, programa F-Show da ESPN Brasil, tá bom? Link na descrição como créditos, canal ESPN. Deixa o like para me ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá para esse vídeo aqui, simbora. E nós tivemos ontem um caso que chamou muita atenção, que foi do Bruno Henrique. 12 jogos de suspensão na STJD. Lembrando a você que ele vai pagar apenas no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores ele está livre para atuar na Conmebol Libertadores. E aí a gente tem alguns minutos aqui para falar sobre esse caso. Ô Breno, o que você achou da punição para o Bruno Henrique de 12 jogos? Edu, primeiro que a gente tem que deixar muito claro. Há casos e casos. Não dá para ficar comparando. Ser leviano. Porque, não, e são casos diferentes mesmo. O da máfia das apostas. Bauerman e companhia. O pessoal pega e, não, fulano tomou a pena de 360 dias, precisa replicar isso pro Bruno Henrique. Não dá para fazer isso porque o Bruno Henrique foi denunciado por uma suspeita diferente. E no caso do Bruno Henrique, envolvia um familiar, o irmão ali, né? O Bruno Henrique teria soprado que tomaria um cartão, mas tem uma diferença crucial para todos os outros casos que a gente viu até agora no futebol brasileiro de manipulação de resultado. No caso do Bruno Henrique, o clube, o Flamengo, não se sentiu prejudicado a ponto do Flamengo defender o Bruno Henrique. E tudo bem, é atleta do clube, é um ídolo histórico, esperava-se que o Flamengo fizesse isso. Mas os julgadores entenderam que o Bruno Henrique deveria ser punido por um dos artigos. E aí que diferencia da maioria dos outros. Porque nesse artigo, o Bruno Henrique foi punido e a previsão de pena era por jogos e não uma suspensão de dias, como nos outros casos. Porque no artigo 243... o Bruno Henrique foi absolvido porque não houve prejuízo para o clube. Porque ali foi, de fato, o Flamengo. A comissão técnica deve ter orientado o Bruno Henrique para tomar o terceiro cartão. Ele cumpriu, mas, de acordo com as investigações, ele soprou para o irmão que tomaria esse cartão e o irmão foi lá e fez as apostas. Agora, do ponto de vista da legislação, o caso do Bruno Henrique deixa evidente que é preciso mudar urgentemente a legislação esportiva. Porque, num caso de violação ética, e o Bruno Henrique foi condenado por isso, não por manipular o resultado de um jogo ou por prejudicar o seu time, é preciso que se tenha penas rígidas também. Porque esse tipo de violação, mesmo que não afete o time, afeta todo o sistema. Coloca todo o sistema do futebol, o esporte, a indústria que gira em torno dele, em xeque, em dúvida. E nesse caso, eu vejo que, primeiro, os clubes precisam adotar protocolos mais rígidos para agir em casos de atletas que são denunciados por manipulação de apostas. O Bruno Henrique, por exemplo, com as evidências que se tinham, até de mensagens para o irmão, deveria ter sido afastado naquele momento, até ou punido internamente pelo Flamengo, porque foi uma violação ética. Mesmo que ele tenha feito na inocência ali, não sabendo da gravidade disso, não se pode compartilhar informações desse tipo, ainda mais sabendo que é com a finalidade de fazer apostas. E segundo, precisa se mudar esse artigo, porque os julgadores fizeram o correto, na minha visão. Eles analisaram e observaram a pena prevista no código, e a pena é essa, a punição por jogos. Mas, na minha visão, somente por ter sido condenado, se entenderam que o Bruno Henrique era culpado, ele deveria ter uma pena mais grave, mas a legislação, nesse caso, que é errada, porque não prevê esse tipo de pena. Então, não dá para questionar o STJD, as pessoas que julgaram, pela pena, porque eles seguiram a lei. Então, a lei precisa mudar, a lei precisa ser mais rígida, porque não dá para aceitar. É um escárnio esse caso, a gente achar, não, o jogador ali foi de besta, deu uma dica pro irmão. Porque se acontece isso, todo mundo que for tomar o terceiro cartão amarelo agora vai ligar para um familiar ou para um amigo, e até mesmo o sistema que gira em torno da indústria de futebol vai parar de investir no futebol, porque isso não pode acontecer. Isso precisa ter punição grave e, nesse caso, não é falha de quem julgou, mas é falha da legislação que dá essa brecha e não pune o desvio ético, que foi o que os julgadores entenderam que aconteceu no caso do Bruno Henrique. Cara, olha só essas opiniões do Breiler Pires, galera. Você concorda ou discorda? Comente aqui. Eu acho que ele foi muito bem aí no ponto de vista dele, nas análises dele, cara. Eu gostei. É isso aí. Mas, de novo, seguindo a lei,
O que a legislação prevê, na minha visão, a punição foi correta, mas a lei precisa mudar. E vale para os dois lados também, né, Edu? Concordo. Porque também houve já, além dessa mudança que o Breler fala, que eu concordo plenamente, assino embaixo tudo que disse o Breler, as casas de apostas também precisam de uma regulamentação, inclusive já mudou hoje, pelo menos na grande maioria dos jogos, não é possível você apostar no cartão de um jogador específico. Por exemplo, fulano vai tomar um cartão amarelo, o ciclano vai tomar um cartão vermelho, pelo menos o que eu tenho visto é que eu não sou um apostador frequente, posso estar enganado, mas eu lembro de ver isso, até ir atrás e não dá mais para você fazer essa aposta específica. Agora, eu tô 100% com o Breler, a pena ela parece branda, mas a gente não tem que achar nada sobre o que foi ou o que deixou de ser, a gente tem que, e espera que seja assim com outros casos, que a pena seja a prevista. Ele foi tido como culpado, ele cumpre a pena que está prevista e segue o jogo. E nesse caso, Edu, o que precisa ficar claro, que não pode levar essa questão pro lado do clubismo. Sim, eu ouvi muito isso. Porque é do Flamengo, tem de receber a pena máxima. Ou vice-versa. Ou o contrário, né? É isso aí, cara. Eu ouvi muito isso, cara. Muito jornalista, clubista, comentarista que torce para alguns times aí, falando que o Bruno Henrique tinha que ter pego 2 anos, onde já se viu, pegou só 12 jogos. Sabe, cara? Com muito desdenho, com muito clubismo nas opiniões. Futebol brasileiro, a imprensa brasileira, tem uns aí que não tem remédio não, viu? Não tem solução mais não. Do Flamengo ele alivia a barra, né? Que é uma coisa leviana também. Eu acho que a maior parte dos pensa isso, né? Bruno Henrique do Flamengo, vamos passar pano ali, né? Mas nesse caso, a grande diferença pra mim não foi ser do Flamengo ou não. Eu acredito até que pesa muito. Fosse o Bruno Henrique um jogador coadjuvante, um cara reserva ali, mal utilizado, num clube menor, não fosse ídolo como o Bruno Henrique é, o clube teria tomado providências até mesmo antes do julgamento, como aconteceu com outros atletas da máfia de apostas. Mas esse caso do Bruno Henrique é muito específico, porque o Bruno Henrique não recebeu grana de gente, de máfia, para manipular resultado. O Bruno Henrique não prejudicou o clube, porque o terceiro cartão amarelo, pelo que se tem informação, teve anuência interna, o Bruno Henrique forçou esse cartão. Acho que até nas mensagens. Cara, eu tô lembrando aqui que o Luiz Henrique, ex-Botafogo, que tá na seleção brasileira agora, ele também está sendo investigado, cara. Agora que eu lembrei disso aqui. Isso é acho que a mensagem ele dizia isso. E envolvia um familiar, então o Bruno Henrique pode ter sido induzido também por essa relação pessoal, mas não é aceitável. E por isso, eu vejo que a legislação tem de mudar, porque esse tipo de desvio ético, quando parte, sobretudo de um atleta, é muito, muito grave. Então, a legislação dá brecha para que um atleta não seja devidamente punido por um desvio dessa gravidade, aí a gente tem um outro problema. E esse é o problema que tem que ser atacado daqui para frente. E eu acho que tanto não cabe a gente falar sobre, se fosse do Flamengo era uma coisa, se fosse de um time menor era outra, porque até mesmo nesses casos, onde a comoção ela é muito maior do que se tratasse de um jogador, por exemplo, da Série C do Campeonato Brasileiro, eu acho que quem está envolvido nesse processo, as pessoas que vão julgá-lo, elas se sentem até, talvez, num momento ali de meus 10, 15 segundos de fama, né, de aparecer. Ontem o julgamento ele foi assistido por muita gente, então é óbvio que eles vão tentar fazer o trabalho da maneira mais correta possível. Então não existe isso. Não, é do Flamengo, então pega menos. Se fosse do São Paulo, ia pegar um pouquinho mais, do Palmeiras, um pouquinho menos. Isso não existe, isso é loucura. Porque se você concorda com o tamanho da pena ou não, são outros 500. Mas que ela foi feita da maneira correta... Porque eu tô só citando, como disse o Hilton, essa fala do Bubu não é que ele pensa assim, ou que nós somos levianos de falar que foi a punição menor que é o Flamengo, deveria ser maior, enfim, que virou um clubismo nessa situação. No caso do Bruno Henrique, o que a gente via, Bubu, era uma revolta também. Por exemplo, o Fábio Luciano aqui, no dia que saiu, ficou transtornado pela questão do esporte. Do cara, o cara viveu, a gente vive do esporte, nós somos comentaristas, comunicadores do esporte. Imagina quem jogou, e isso não é legal. E aí eu acho que o Bruno Henrique, como também lembrou o Celso, foi julgado, vai pagar e segue a vida. E aí essas reflexões ficam como lembrou o Breler também. Foi boa a explanação do companheiro, do colega Breler e também do professor Bigode. Só que eu tenho, por prática, por exemplo, eu apostei hoje na NFL, tem o jogo da NFL. Qual foi a sua aposta? Passa o bilhete pronto aí. É uma aposta casada, uma aposta dupla. Opa. Não pode falar, senão vocês podem ser suspensos. Apostei que os Chiefs vão ganhar e que o Mahomes vai fazer pelo menos 2 passes para touchdown. Então, quem conhece de aposta sabe... E a casa, a pátria-mãe das apostas é a Inglaterra. A minha Premier League querida. Eu aposto, mas é no... Muito antes, o futebol... O Tigre. O futebol nasceu na Inglaterra e as casas de apostas também. Quem viu o Peaky Blinders sabe disso. Então, desde os primórdios já tem essa discussão de como você pode manipular, o quanto que é manipular. E você forçar um cartão amarelo, de certa forma, você pode discutir isso, mas já é uma manipulação. José Mourinho, técnico que eu adoro,
ele é um cara que ele manda os jogadores tomarem cartão amarelo, forçar. E ele já teve punições pra isso, não pode fazer. Teve um momento que a UEFA era um momento de lisura, e aí não tinha nada a ver com dinheiro, com caso de aposta. Era uma vantagem técnica. Eu quero que meu jogador fique livre pra tal partida. Então o Zé Mourinho é um cara que ele é tão estrategista que ele pensa nisso. E já teve discussões e punições só por ele mandar um cara tomar o amarelo. A gente teve um caso recente agora, que é o do Paquetá. Para surpresa de muita gente, o Paquetá na Inglaterra, que é a pátria mãe das apostas, foi absolvido. Num caso muito cabeludo, como o craque Neto tá aqui. Ele foi muito prejudicado. Então, e afetou muito a vida dele, as questões... Quem que é esse daí? Neto tá aqui? Ele foi muito Craque Neto? Foi absolvido. Num caso muito cabeludo, como o craque Neto tá aqui. Meu Deus, Craque Neto, que isso, velho? muito prejudicado. Então, e afetou muito a vida dele, as questões familiares. O Paquetá ontem falou um pouco sobre isso, que agora ele tá aliviado, ele tá solto, leve. Isso certamente melhorou o desempenho dele ontem na seleção. Perdeu uma transferência pro City. Então, uma vida pessoal, questão familiar. Ele perdeu o contato com pessoas que ele confiava e que talvez se aproveitaram da situação, sei lá o que foi. E ele disse que sempre foi inocente e tal, não sei o quê. Hoje, você tem que fazer uma legislação nova, por conta assim, você aposta em tudo hoje. Então, se eu quiser pega o jogo de futebol do Brasil ontem. Número de faltas. Se eu falar assim, olha, o Casemiro vai fazer 3 faltas. Você vai lá e põe. Vai ter tantos escanteios. E aí você vê, cara, hoje em dia, né, pode ter jogador, fica jogando a bola para escanteio de propósito para aumentar o número de escanteios. Fica impedido de propósito, porque tem impedimento. Se você joga lá, tem assim. Ainda é possível apostar no jogador específico? Tem. Jogadores que você coloca número de falta, número de gol, assistência. Então eu tô falando assim. Agora, aí, o Edu, a única coisa que... Esse craque Neto aí, cara, da Shopee, ele não interrompe, né, ninguém. Engraçado. Fazer o primeiro gol. Poder. Então você imagina assim, o dinheirão que paga. Você fala, você vai ter Brasil e Chile. Quem vai aposta aí no jogador? Quem vai fazer o primeiro gol? Mas essas coisas eu acho que... Sei lá, em algum time alguém pode... Vamos combinar? Faz você o primeiro gol? Né? Você viu ontem, por exemplo, o primeiro gol da gente foi do Messi. Mas aí beleza. O Julian Álvares deu o gol pra ele, um gol que podia fazer. Então muita gente hoje, com tantas casas de apostas, e as casas de apostas são as que mais querem lisura. Elas que denunciam isso é importante. As casas de apostas, eles ajudam na muita gente sataniza a casa de aposta. Primeiro, a casa de aposta hoje financia o futebol. Se as casas de aposta aí acabou, porque para todos os clubes, seleção, todo mundo, televisão, mídia, todo mundo tem parceiros comerciais que são casas de apostas. Hoje, a indústria do futebol, para não falar do esporte geral, é muito bancada por casas de apostas. E elas que fazem a denúncia. Elas que não querem sacanagem nenhuma. Se um jogador força cartão amarelo, elas que avisam ali as autoridades. Quem tá perdendo dinheiro é elas. Recebemos aqui um monte de aposta em cartão amarelo pro Paquetá, da ilha de Paquetá. Pô, isso é estranho. Eles que percebem isso e denunciam. Então, pra não satanizar a casa de aposta, ao contrário. É um jogo, entretenimento. É nocivo. Vicia, tem que tomar cuidado, como bebida, tem que beber com moderação, você tem que jogar com responsabilidade. Tem gente que se vicia, sofre problemas graves com isso e tal. Mas é o seguinte, hoje precisa ter uma legislação que entenda isso e que faça punições severas. Então, se o Mourinho lá atrás mandava tomar amarelo só para o cara ficar livre na outra fase, sem intenção nenhuma comercial, dinheiro por trás, hoje, para ter lisura no futebol, credibilidade, precisa ter uma legislação muito rígida, dura, punições severas para quem faz pequeninhas manipulações. É que nem a gente assim, se eu tiver uma pequena infraçãozinha de trânsito, a minha punição é essa. Se você pune severamente, você vai coibir no futuro isso. Estou fechado com você. Agora, Edu, acho que a gente tem que diferenciar, só para arrematar, acho que a gente tem que diferenciar uma coisa. Fulano vai tomar cartão amarelo? Isso aí é inacreditável se ser possível apostar. Se vai estar impedido, se o fulano vai, sei lá, bicar a bola para escanteio. Agora, gol e assistência, aí tem que valer. Aí se o cara tá na frente do gol, cara, eu apostei que o Messi vai fazer o primeiro. Não, mas a bola. Parabéns pra ele que tem essa... Agora, são coisas diferentes. Uma coisa é apostar em cartão, outra coisa é apostar gol e assistência. Eu tenho que chamar os convidados. Do futebol italiano, eu imagino. O futebol italiano é pródigo há décadas e décadas. E grandes figuras importantes do futebol italiano. Uma coisa dessa, toma um golzinho. É outra coisa. Isso aí eu concordo. Isso aí não pode. Mas fazer o gol e servir uma assistência, isso aí tem que fazer. E eu acho o seguinte, se a gente, para arrematar, que eu tenho que chamar o link, só uma coisa que é importante. O grande cerne, o grande problema, a raiz do problema é o ser humano. E não é Breler, é questão do ser humano. E aí o cara vai vendo. O ser humano, quando tem essa questão do que é fazer... E Mário Sérgio Portela? Que é isso? Que é o ser humano? E eu vou mais, o problema é da geração. Sabe por quê? A gente vive uma geração que não assume os erros, né? Eu errei, apostei 200 mil reais, problema da casa de aposta. Não, é sua que apostou, né? A geração de hoje, né, coloca problemas nas coisas que estão hoje sendo solicitadas e não assume mais o erro, uma geração não tem. Esse que é o craque Neto da Shopee? Nem conhecia. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos conversar com o Flamengo, Bruno Henrique e o julgamento. Valeu, pessoal. Um julgamento de mais de 7 horas nesta quinta-feira aqui no STJD, sede no centro do Rio de Janeiro.
O Bruno Henrique, atacante do Flamengo, acabou suspenso por 12 jogos e também vai ter que pagar uma multa de R$60 mil. Bruno Henrique não compareceu à sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a presença não era obrigatória, mas participou do julgamento de forma virtual. Inclusive deu uma declaração, mas não ficou disponível para depor ou responder perguntas, preferiu nesse caso ficar em silêncio, que também era um direito dele. O Bruno Henrique, agora, ele vai aguardar, o Flamengo vai recorrer mais à frente, também vai buscar um efeito suspensivo, tem que esperar a publicação do resultado que houve aqui, 4-1. Bruno Henrique foi condenado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. No artigo 243, que ele também estava denunciado, atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende, ele foi absolvido. Bruno Henrique falou um pouquinho, teve a declaração, mas Michel Assef Filho, advogado que representava o Flamengo aqui, também defendeu, claro, o Bruno Henrique, falou um pouquinho sobre a estratégia rubro-negra de pedir também efeito suspensivo e depois recorrer da sentença. O Flamengo, obviamente, respeita a decisão da Justiça Desportiva e vai recorrer dela. Eu acho que o mesmo argumento que foi utilizado para entender pelo afastamento do artigo 243, de que isso foi uma orientação tática, ou seja, era esperado do Bruno Henrique que levasse um terceiro cartão amarelo, é o mesmo argumento que tem que ser utilizado para entender que isso não é uma atitude antidesportiva, antiética. Sobre a abrangência da pena de 12 jogos de suspensão, se vale em jogos internacionais também, como a Libertadores, há uma divergência entre as partes. O Flamengo e Bruno Henrique entendem que, de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Bruno Henrique só vai cumprir essa pena em jogos do Campeonato Brasileiro. Já na versão da Procuradoria do STJD é bem diferente. A Procuradoria vai aguardar a publicação dos acórdãos, a publicação dos votos, tanto dos relatores como dos vogais. Vamos fazer uma análise jurídica e, oportunamente, vamos nos manifestar nos autos sobre a possibilidade ou não de recorrer para o pleno. Por isso que a Procuradoria pediu essa extensão dos efeitos da pena, porque tanto o atleta principal, o Bruno Henrique, como os atletas amadores, eventualmente fossem contratados, buscassem algum outro clube, numa outra divisão, em outra jurisdição, em algum outro país, a gente buscou essa extensão para que seja cumprida a pena integralmente. Então é isso, Bruno Henrique está liberado, por enquanto, para treinar no CT Ninho do Urubu. Se representa nesta sexta-feira, depois de 4 dias de folga, junto com o restante do elenco, ao técnico Felipe Luiz. Olha, e o Flamengo, depois do Bruno Henrique ter sido julgado e condenado, escreveu isso, postou essa foto. Sempre com você, BH. Tamo junto, BH, tamo junto, cara. Todo mundo erra nessa vida, então, se Jesus perdoa, nós também temos que perdoar. Foi a manifestação do Flamengo após o julgamento do Bruno Henrique esta tarde. Então não fica muito claro se ele vai precisar cumprir esses 12 jogos de suspensão apenas no Campeonato Brasileiro ou integralmente, né, em todas as competições as quais o Flamengo está jogando. André Kfouri, como é que você vê o julgamento? Como é que você vê a postagem do Flamengo depois de um atleta ter sido condenado? Eu vou me manifestar com base naquilo que foi divulgado, né? As mensagens, as informações que constituem claramente um caso sério, grave contra o atacante do Flamengo, que, né, nos leva à obrigatoriedade de dizer que tudo isso é muito triste a partir do momento em que um jogador consagrado como ele deveria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para não se encontrar numa posição tão delicada como essa. E vou falar também a respeito do que aconteceu em investigações, julgamentos e punições anteriores dadas a jogadores que também, como o Bruno Henrique, foram considerados culpados por manipulação de partidas de futebol. Eu não vou entrar em alguns argumentos, a comentar alguns argumentos do tipo, o que é um cartão amarelo perto de um jogo? Tem gente que faz gol contra de propósito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, cara? Cada caso é um caso, né? O que é um mísero cartão amarelo diante de uma equipe que entrega partidas? Desculpe, não dá para entrar nesse tipo de coisa, porque as comparações elas não são proporcionais. E nós estamos falando também de casos, quando se trata desse tipo de comparação meio esdrúxula, de um caso em que existe uma comprovação, um caso levado a um tribunal esportivo, um julgamento que durou 7 horas, uma punição aplicada a ele e conversas e coisas que porque você pode achar que acontece ou não acontece dentro do ambiente do futebol. Eu entendo que a punição de 12 jogos mais uma multa de R$60 mil, e esquece, coloca de lado a parte do dinheiro, 12 jogos de suspensão, diante do que já foi feito com jogadores que também se envolveram nesse tipo de delito. Não, nesse tipo não. Cada caso é um caso.
esportivo, e falando apenas da parte esportiva, é uma punição curta. O Bruno Henrique poderia ter recebido uma punição muito maior do que essa, talvez até um banimento do esporte, como já aconteceu. Puta que pariu, velho. Você quer que bane o cara mesmo do esporte? Você, hein? Nossa, André, que fure. Ei, rapaz. Olha isso que ele falou aqui, cara. Vou até voltar. Punição muito maior do que essa, talvez até um banimento do esporte, como já aconteceu em outros casos. Então, 12 jogos, eu acredito que se esse resultado fosse levado às pessoas que representam o Bruno Henrique, é o próprio jogador do Flamengo antes do julgamento, todos eles diriam, não precisa nem julgar, então tá tudo bem, 12. E em relação a em qual campeonato a punição vai ser cumprida ou em qual não será cumprida, eu não consigo entender uma punição valer apenas, uma punição desse tipo, né? Desse tipo. Que sim, diferentemente do que disse o advogado que representa o Bruno Henrique, se trata do que há de mais antiético no jogo de futebol e no esporte em geral. Do Flamengo. Do Flamengo, perdão, exatamente. O que se discute é uma profunda demonstração de falta de ética. Não dá nem para... É até difícil acreditar que um advogado possa querer distorcer o que está acontecendo da maneira como esse profissional fez. Então não dá para entender também a punição valer apenas no Campeonato Brasileiro. São 12 jogos, por causa de algo que Vou falar igual eu falei no outro vídeo lá no outro canal. Para outro comentarista lá. Cala sua boca. Muito mais sério do que qualquer tipo de evento que você possa questionar ou até julgar errado que aconteça num determinado torneio. Essa punição deveria ser cumprida em todas as possibilidades do Bruno Henrique atuar. Em todos os jogos em que o Flamengo estiver. Nesse total de 12, o Bruno Henrique não deveria poder jogar. Fala, Zupa, também quero a tua opinião em relação a isso. No fundo, ficou bom pro Bruno Henrique, né? Porque tinham ali, de maneira bem generalista, 3 possibilidades. Ele ser plenamente absolvido, que seria o melhor cenário para ele, mas seria uma aberração do ponto de vista moral do esporte, então essa opção já era praticamente descartada. Ele podia pegar a pena máxima, que é até 2 anos, 1 ou 2 anos, ou podia pegar a pena mínima dentro da condenação, que era o melhor cenário para ele dentro do que era real, né? Então, para ele ficou bom, porque ele pegou a pena mínima dentro de uma condenação. E tem alguns pontos que eu acho importante a gente ilustrar para entender por que o Bruno pegou uma pena em jogos e não uma pena em tempo, que era uma pena maior. Por que é que o Bruno não pegou a pena máxima? Porque o artigo que previa a pena máxima, o artigo 243, previa uma pena de 1 a 2 anos, caso o Bruno tivesse agido com algo que prejudicasse o Flamengo, o seu próprio clube. Isso enquadraria o Bruno no artigo 243 e foi entendido pelos auditores, e eu concordo, que a manobra feita pelo Bruno foi uma manobra de acordo com o Flamengo, né? Para que ele cumprisse a punição, a suspensão no jogo seguinte e voltasse contra o Palmeiras. Por isso ele não foi enquadrado no artigo 243, que previa uma punição em até 2 anos. E tem uma diferença que eu vejo do caso do Bruno em relação aos outros casos que a gente já viu, e o André passou por eles de maneira mais rápida, que são os casos da Operação Penalidade Máxima, né? Eduardo Bauerman, outros jogadores, que é uma diferença sensível, que não diminui a gravidade do caso do Bruno, mas que uma coisa é o atleta agir dentro de campo com a finalidade de gerar ganhos financeiros para o apostador. O entendimento é que o caso do Bruno não foi esse. E pelas provas, pelos áudios, o erro do Bruno, o Bruno não teria tomado o cartão para gerar o ganho para os apostadores, seu irmão e os outros. E sim, ele teria dado a informação aos apostadores que já tomaria o cartão e eles, a partir dessa informação privilegiada, fizeram as apostas que gerariam os recursos a ele. É uma sensível diferença, né? O erro do Bruno não teria sido agir dentro de campo para os apostadores, e sim dar uma informação que claramente quebra a ética, a moral do esporte, destrói a moral do esporte, e por isso ele recebeu uma pena mais branda. Do ponto de vista prático, é rigorosamente a mesma coisa. Porque você está, mais ou menos. De certa maneira, você está fraudando a aposta. Sim. Né? Mas dentro de campo, a sua motivação é diferente. Por intermédio de uma ação cometida dentro de um jogo. Sim. E por isso ele pegou a pena mínima dentro desse enquadramento. 6 votos, 5 pela condenação e um por apenas uma multa financeira. Né? Então, assim... As pessoas que tinham a obrigação de julgar esse caso, na sua absoluta maioria, consideram o Bruno Henrique, obviamente, culpado das acusações que ele recebeu. E eu consigo compreender a tentativa de enquadrar num determinado artigo, tirar de um outro artigo, mexer com a imagem do que foi um cartão amarelo tomado propositalmente. Entendo que o clube queira dizer no julgamento que essa atitude não prejudicou o Flamengo, ok? Mas não se trata disso. O mais importante é
o jogo. O mais importante é o que as pessoas no estádio ou pela televisão estão assistindo e que precisa corresponder à realidade. Não pode ser uma fabricação. E no caso desse cartão amarelo, até com ganhos para pessoas que foram avisadas antes, tratou-se absolutamente de algo fabricado. Agora, tem algo que é importante também nesse caso, e daqui para frente isso tem que ser discutido, que é algum tipo de reforma dentro do código do STJD. Porque esse código da Justiça Desportiva, ele, se eu não me engano, ele é de 2009. E em 2009, a realidade com esse mundo das apostas era completamente diferente. Então, o enquadramento de infrações ligadas à manipulação de resultado dentro dos artigos já existentes não vai ter um match perfeito, porque os artigos não foram feitos baseados nessa realidade. E essa é uma realidade, né? Parece, muitas vezes, um caminho sem volta. Então, é fundamental que o tribunal, de alguma forma, reforme parte dos seus artigos ligados a esse tipo de caso, para que as coisas fiquem mais claras, para que as infrações sejam mais facilmente enquadradas nos artigos, como nesse caso, por exemplo, não foi. Ficou uma coisa um pouco mais distante, o que cabe mais à interpretação daqui e ali. O Bruno tinha que ser punido, eu não concordava com a pena máxima por causa da questão legal, e essa pena máxima de 2 anos de pena máxima era 2 anos. Mas ele podia ter pego dentro do artigo em que ele foi enquadrado, que é o artigo 243A, a pena máxima dentro desse artigo, que era de 6 meses a 1 ano. Ele pegou a pena mínima, que é de 12 jogos. Então, para ele, ficou um cenário bom. E eu, sinceramente, espero que o Flamengo, de maneira pública, fez uma postagem abraçando o Bruno Henrique. E, claro, eu não acho que o Flamengo tenha que publicamente criticar ou condenar o Bruno, mas eu espero, sinceramente, que da porta para dentro o Flamengo tenha repreendido bravamente o seu atleta, porque o Bruno cometeu um erro, e aí, a essa altura, não importa a intenção, se foi o erro do cartão, se foi o erro de ter passado informação, um erro que fere a moral do jogo. Claro. Né? E eu, sinceramente, espero que o Flamengo use também esse caso para conscientizar os seus atletas mais jovens, sobretudo, porque foi um caso muito grave que, para o Bruno Henrique, teve a pena mais branda dentro das que ele podia pegar. Rapaz, você ouvir comentarista pedindo banimento do Bruno Henrique é pra acabar, né, cara? Meu Deus do céu, hein? Quanta maldade. Gente, quem que nunca errou nessa vida? Fala pra mim. Eu já errei muito na vida, cara. Já consertei alguns erros. Tô pagando por outros. E é assim a vida, cara. Você erra, você paga pelo seu erro. E o Bruno Henrique tá pagando já. Faz tempo que ele tá pagando. Desde que todas essas informações foram vazadas, os prints, aquelas conversas de WhatsApp dele com o irmão dele foi vazada. Cara, de lá pra cá, a vida dele, você acha que tá fácil? Ele já tá pagando, cara. A pessoa, às vezes, nem dorme direito, tem depressão, fica mal pra caramba, né? Porque imagina a vergonha que ele passou ontem. Ontem ele ficou das 10h30 da manhã até por volta de 3 horas da tarde, mais ou menos. Ali, cara, com a câmera na cara dele e ele sendo exposto pro mundo todo, ali no tribunal. Você acha que ele estava ali feliz? Você acha que ele não estava sofrendo ali? Pelo erro que ele cometeu? Então, assim, o erro que ele cometeu, ele já está pagando desde lá de trás, quando as notícias foram dadas, né? Então, galera, tem muita forma de você se redimir, de você aprender com os seus erros, de você pagar pelos seus erros, né? Por exemplo, uma vergonha que você passa pelo um erro que você cometeu, você já está pagando um preço por isso, cara. Né? Quem nunca errou? Meu Deus. Galera, eu sei que eu não sou advogado do Bruno Henrique, mas como eu já falei aqui, cara, se Jesus perdoa, quem somos nós para não perdoar, né? Por mim, ele já está perdoado, tá? Eu sei que ele errou, que ele fez foi errado, feio, né? Deixa uma mancha aí na carreira dele, mas eu já perdoei, cara, e tá tudo certo. Se você do outro lado não perdoou, o problema é seu, né? Então, é isso, cada um é cada um, né? Valeu, galera, tamo juntos. Tendo mais informações, mais corte da imprensa, eu trago aqui pra vocês. Saudações rubro-negras e um excelente fim de semana pra todos nós. Fui!